Pois bem, pessoal, mais um vídeo. Esse vídeo aqui cabe esclarecer para exemplificar e esclarecer nos aspectos jurídicos sobre um protocolo de pedido para que o Bolsonaro decrete estado de defesa e as nuances constitucionais e explicar todo o meu ponto de vista acerca disso. Pois bem, vou ler a matéria e a notícia. O MPPS Pró Sociedade acaba de pedir intervenção federal junto aos estados e municípios para manter a ordem pública. Pois bem, vou ler. Diante das tais circunstâncias inusitadas e incontroláveis que o país tomou, o MPPS, entidade privada sem fins lucrativos formada por membros do Ministério Público de todo o país, acaba de protocolar formalmente na Presidência da República um pedido para que o presidente Jair Bolsonaro decrete estado de defesa a fim de restabelecer a normalidade, em especial em alguns locais restritos e determinados, tal como permite a Constituição. Mais para frente vou explicar sobre isso. E o pedido vai mais além, exigindo a atuação da Controladoria Geral da União, responsável pelo controle interno. Tá, isso aqui não vale a pena mencionar. Isso aqui é aspecto de controle interno do TCU. Na verdade, controle externo. De acordo com as mesmas fontes de informação já citadas, governadores e prefeitos tivessem usado os bilhões de reais remetidos pelo Planalto na estruturação do sistema de saúde, o Brasil teria hoje cerca de 250 mil leitos de UTI e não apenas um terço desse número, consoante os últimos dados divulgados pelo MP. Ou seja, pessoal, isso aqui é muito importante porque o dinheiro que era para entrar para a construção de novos leitos e novas estruturas de hospitais de campanha não foi bem empregado ou foi empregado de forma errada ou desviado o dinheiro, tanto que governadores como de São Paulo, do Rio de Janeiro e do DF estão sendo investigados e prefeitos também, né, de algumas cidades estão sendo investigados por conta desse suposto desvio de verba que provavelmente na minha visão houve, e eu vou explicar, cabe mencionar mais pra frente, eu vou explicar sobre essas coisas. Agora eu vou falar dentro do aspecto do direito mesmo. Diante de tal quadro, é evidente a necessidade de atuação dos órgãos de controle do orçamento público federal, bem como daqueles outros com atribuição para investigar a prática de crimes contra a União, verificando se a destinação final das verbas públicas repassadas e eventualmente desvios criminosos. Por isso, então, a necessidade de atuação da Controladoria Geral da União, e que é responsável pelo controle interno do Poder Executivo Federal, do Tribunal de Contas da TCU, responsável pelo controle externo de gastos públicos. Tá, sem prejuízo, vou ler aqui, ó. Vou ler esse parágrafo aqui que é importante. Parece clara, portanto, a possibilidade de decretação de estado de defesa consoante a Constituição Federal, no artigo 136, com vistas a restabelecer a normalidade, em especial em alguns locais restritos e determinados, tal como permite a Constituição Federal. Então, vou ler o artigo 136 e explicar. O presidente da República pode, ouvidos os Conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados. Então, ele é o requisito fundamental para esse artigo de estado de defesa, é terem locais restritos e determinados sobre a justificativa de ordem pública ou a paz social ameaçadas, como é o caso da doença, né, que está agravando muitos, por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções ou natureza. Então esse aqui já pode descartar porque no caso é a paz social e a ameaça de grave e iminente instabilidade que está nos afetando. O decreto que institui o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas, assim, então, tudo tem um tempo e o prazo, né, para se estabelecer. Restrições, só que a questão é essa aqui que eu quero mostrar para vocês. As restrições aos direitos de reunião, ainda que exercício nos seios das associações, o sigilo de correspondência, né, que é de comunicações e de dados, sigilo de comunicações telegráficas e telefônicas, ou seja, podem ser requisitadas até por ordem judicial, as requisições telefônicas, instruções processuais, tipo das telefonias, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública respondendo à União pelos danos e custos decorrentes, isso aqui não importa muito. Tal providência concentra-se na mão da União
Então, o requisito do processo feito formulado pelo MP, tal providência conceitos no nome da União e a coordenação dos rumos da pandemia, evitando os equívocos e desencontros de muitas das medidas adotadas pelas demais unidades da federação, as quais estão suprimindo os direitos individuais indisponíveis, podendo o governo federal se valer até mesmo da ocupação e do uso temporário de bens e serviços públicos de outros. Caso tais providências sejam tidas por insuficiência ou incabíveis, sugere-se ainda a título subsidiário, ou seja, a título de descentralização ou de segunda ordem, como um outro pedido, né, acoplado ao inicial, a possibilidade então de decretação de intervenção federal em algumas unidades da federação, em especial naquelas que receberam recursos da União e não investiram na saúde. Então a justificativa é o quê? O que seria mais plausível e mais coerente? Essa intervenção nos estados onde chegaram-se os recursos e foram mal gastos ou teve o desvio de verba, né, principalmente nos estados que estão sendo investigados pelo MP, como o DF e São Paulo. Então, sendo de ressaltar o perfeito enquadramento constitucional dessa medida aos vivenciados atualmente. Letra A. Grave comprometimento da ordem pública. Violações dos direitos da pessoa humana e não a aplicação dos mínimos exigidos da receita Então, resultante das pessoal, transferências sobre o federais artigo nos trinta e serviços de quatro, no saúde caso que a estaduais, União não artigo intervirá nos 34, estados nem no inciso DF, 3 e a linha B e e E. exceto para, no caso do pedido protocolado pelos membros do MP, está falando do artigo 34, inciso terceiro, que para justificar o pedido fala por termo a grave comprometimento da ordem pública. Ou seja, nós estamos vivendo um colapso de comprometimento da ordem pública e da paz social. E também ele cita o artigo, o inciso sexto, que é assegurar a observância dos direitos da pessoa humana, que está sendo violado por vários motivos, e também um inciso sexto da linha B, além da linha B, que é essa do direito da pessoa humana, a linha E, que é a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino nas ações de serviço público da saúde, ou seja, nas transferências do governo federal para os estados onde não houveram e não teve a eficácia possível, no caso da transferência do dinheiro ou que teve desvio de verbas. Então é nesse sentido que eles protocolaram o pedido junto ao presidente da República. Então é basicamente isso. Então, mais uma vez, voltando à notícia do título, notícia do principal, né? Principal, explicando esse grave comprometimento, já expliquei, violação dos direitos da pessoa humana, não aplicado no mínimo exigido da receita resultante das transferências federais no serviço de saúde, que estão sendo transferidos recursos, porém não estão sendo empregados da melhor forma, estão sendo desviados o dinheiro ou não empregados da melhor forma do princípio, junto ao princípio da eficiência prescrito pela Constituição Federal. Por fim, a Procuradoria-Geral da República, através do Gabinete Integrado do Acompanhamento da Epidemia, instaurou por meio de portaria PGR-MPU procedimento extrajudicial a fim de promover o trabalho conjunto e preventivo do Ministério Público brasileiro no esforço nacional de contenção da pandemia, conforme o ofício circular anexo. Então, é ato circulante portaria interna do MPU para visa prevenir e também ajudar o esforço nacional em relação a esse tema. Mas, bom, basicamente, portanto, é isso mesmo. O vídeo eu expliquei por menores que, na minha visão, o estado de defesa é, é um pouco prejudicial e nocivo aos nossos direitos individuais, que vão ser suprimidos por um tempo, 30 dias mais ou menos. Eu não vou explicar o prazo, tudo certinho, como é que vai ser o procedimento, é só para vocês terem um panorama geral, uma explicação mais embasada dentro da própria Constituição Federal. Mas eu quero que saibam o seguinte,
que o estado de defesa vai suprimir alguns dos nossos direitos, principalmente os direitos de reuniões. É, essas manifestações já estão sendo coibidas, então já acho que na minha visão não vai piorar muita coisa, porque os governadores estão fazendo arbitrariedades, prendendo as pessoas, deixando de trabalhar e dentre outros aspectos inerentes. Então, na minha visão, cabe ou estado de defesa neste atual momento ou estado de intervenção federal nos, nos estados que realmente estão com problemas sérios agravados decorrentes da pandemia. Pois bem, por esse vídeo é isso, mas também eu esqueci de mencionar que também tem a outra hipótese do estado de sítio, porque o estado de sítio é um pouco mais violento, né, na situação de manutenção da grave instabilidade institucional provocada pelo estado de defesa, aí se aciona como um instrumento de desdobramento do atual estado de defesa que ainda não foi expedido o decreto, né? Só para vocês terem uma noção, é o seguinte, é o desdobramento, o estado de sítio de um atual repercussão nacional, né? De um atual, no caso do estado de defesa. Para não ficar muito complexo, é só isso aí mesmo que eu quero falar para vocês. Um eventual estado de defesa pode surgir e deve surgir para coibir os desmandos dos governantes e vai ficar o quê? Na mão dos presidentes, não, do presidente Jair Bolsonaro, ele que vai tomar as rédeas se caso acontecer, se for votado pelo Congresso e tudo certinho, passar pelos ritos tradicionais e se for realmente aprovado, eventualmente aprovado, vai servir como de um método de coibir essas ações totalmente arbitrárias por parte dos governantes ditatoriais. Então vai ficar na responsabilidade dele. Então, se for para cobrar, vão cobrar ele e não mais todos os governantes, porque ficam muito pulverizado, né? Todo mundo botando a culpa em um, em outro, um governador, em outro, e fica muito bem dilatado e pulverizado as culpas. Então a gente vai o quê? Se caso acontecer isso, que provavelmente vai acontecer, se Deus quiser, porque vai ser melhor para todo mundo, vai ficar a responsabilidade no poder judiciário, não, no poder executivo, a cargo do presidente. E qualquer eventualidade de novas informações eu trago em outros vídeos e posto no canal também do Telegram. Vai seguir aqui no link anexado junto ao meu canal, ao vídeo. Aqui abaixo ao vídeo eu vou colocar o link do meu canal do Telegram para todos seguirem. Então, mais informações eu passo e trago novas informações em formato de vídeo. E se gostou do vídeo, peço que curta e compartilhe mesmo e até o próximo vídeo.